Olá, boa tarde a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim de mercado olhando para Chicago. E hoje foi dia de reação por lá. Quando a gente olha a soja, basicamente, os negócios com a soja lá em Chicago, a gente vê uma recuperação bastante significativa aí das cotações, perto dos 40 pontos nos principais vencimentos e a retomada do patamar dos $13 por bushel para os principais vencimentos. O mercado ele trabalhou aí 2 ou 3 sessões abaixo desses $13 por bushel, mas hoje voltou a ter uma cara nova. Vamos entender a motivação dessa alta e mais do que isso, saber se essa alta veio para ficar, se pode ter continuidade ou não. E quem nos ajuda nesse entendimento é o Vitor Martins. O Vitor, lá da Redpoint Global Marketing, já está com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, pela sua disponibilidade de estar trazendo as informações desse mercado. Quais foram os fatos que promoveram essa alta hoje em Chicago? Vitor, seja bem-vindo. Boa tarde, Alexander. Agradeço o convite mais uma vez, Notícias Agrícolas. Boa tarde a todos os telespectadores, todos os nossos produtores. Bom, Alexander, realmente podemos tratar hoje de um início de semana que ele veio para corrigir certos excessos, sobretudo alguns exageros fomentados aí pelo mercado financeiro. Todo o cenário macro teve sido muito pessimista, e o cenário dos investidores como um todo, globais, uma forma de uma posição de menor aversão a risco, certo? Menor apetite a risco, e claro, todas as informações acerca da demanda agregada global, no caso da variante Delta, e que impactou muito o petróleo, que veio caindo aí após 6 dias consecutivos ao longo da semana passada, e recuperou tudo mais constante na esteira de boas informações que vão começando ontem com notícias de que a China ela estava zerada de casos de Covid, sobretudo da variante Delta, e hoje, por incrível que pareça, tivemos aí um incidente no Golfo do México, uma plataforma offshore, que fica em alto mar, de uma petroleira mexicana. Ela teve um incidente que acarretou na paralisação de produção em torno de 1/4 da produção total do México. Então, estamos falando de mais de 450 mil barris que foram de certa forma, exauridos do dia para a noite, e que levou demanda para suprimento e necessidade de energia do petróleo americano, que fez com que os petróleos subissem mais de $6 por barril em 2 dias, em apenas 2 pregões. E isso faz o quê? Qual que é o efeito disso com as commodities, Alexander? De um lado da demanda, você teve um cenário mais otimista pelo menor caso da variante Delta, sobretudo na China, que é o maior importador de petróleo do mundo, certo? E do lado da oferta, você teve esse incidente no México que reduz o suprimento de petróleo no Golfo do México, sobretudo aqui na América do Norte também. E o que acontece? Você tem um óleo de soja hoje, Alexander, que tem uma participação no rendimento econômico do processamento da soja grão muito alto. Então, uma alta do petróleo, e dada toda a financiarização hoje do mercado financeiro e agrícola, diga-se de passagem dos fundos, fez com que o óleo de soja subisse quase 9% nos últimos 2 dias, recuperasse bem os prejuízos ali da última sexta-feira e fez com que a soja tivesse essa boa recuperação, esse fortalecimento aí em Chicago. Boa, então tem a ver com demanda, tem a ver com o financeiro ajudando aí, no caso, o óleo que obviamente impulsiona o grão também, e tem a ver com oferta. Eu pergunto isso porque ontem saiu mais um relatório de acompanhamento de safra lá dos Estados Unidos, e mais uma vez, Vitor, o USDA reduziu a condição de boa e excelente para as lavouras por lá, Exatamente, Alexander. Bom, basicamente, como vínhamos falando, estamos num estoque-uso global de soja muito apertado, o mais apertado da história. E você ter uma entrada de safra com menor produtividade seria inaceitável. O mercado hoje de proteína ele não pode se dar esse luxo. O que acontece? Realmente, o USDA ele trouxe uma produtividade ligeiramente abaixo do esperado pelo mercado no último relatório de oferta e demanda, no dia 12, porém o mercado estava muito, ansioso
pelas produtividades da agência privada ProFarmer, né, que realizou o Crop Tour ao longo da semana passada, visitou 7 estados produtores, né, e trouxe produtividades bem acima do USDA. E o que acontece? O mercado, com a queda das condições boas excelentes, em 1% para 56% boas excelentes, as condições da soja, e 60% do milho, né, respectivamente, o mercado fica um tanto quanto cético, tanto em relação à produtividade estimada pelo USDA no relatório de oferta e demanda, quanto da própria agência de informações privadas, a ProFarmer, sobretudo pela soja, porque como existe algo que a gente sempre fala, né? A soja, ela depende de um clima de agosto benéfico, né? Ele ocorreu, porém, a produtividade da soja, ela não é mensurada somente pela contagem de vagens, né? Essa agência, ela faz contagem de vagens 3x3, mas sim pelo peso médio do grão. Você tem que ter uma produtividade maior pesando o grão. E esse peso médio do grão só será possível agora, né, no R7, já entrando em maturação, e esse peso médio do grão, o USDA ele vai tender a trazer, indo a campo, no seu relatório de setembro. Ou seja, existe espaço e o mercado aparenta estar cético em relação às estimativas iniciais de que realmente a estimativa da soja deva ser menor do que vinham, né, outrora mensurando no mercado, sobretudo com as condições, né, consequentemente caindo nos principais estados produtores. Então, do lado da oferta também, temos certos riscos, que é, sobretudo, do USDA ele vir a cortar a produtividade estimada, né, em detrimento do relatório anterior. Muito bom. Você explicou, então, essa questão da oferta. Eu queria entender a questão da demanda. Quando você fala da China, né, a China voltando ao mercado, ela volta com que fôlego? Ela volta com que cara aí para o mercado, Vitor? Bom, Alexander, a China ela veio trabalhando de uma forma assim, o frete marítimo, né, foi um grande inibidor, né, de importação, de originação de soja pela China ao longo de junho e julho, né, e ao longo desse mês também. Porém, a partir da segunda quinzena desse mês, a gente viu a China mais ativa, sobretudo para buscar cobrir, né, estoques de processadoras que estão muito curtas, né, sobretudo agora para outubro, novembro, dezembro, até fevereiro. Então, aí estima-se que em torno de 20 a 22 milhões de toneladas seja necessário cobrir com soja americana. Tá? E basicamente as processadoras elas vieram comprando de mão para boca, né, ao longo de toda de mão para boca, assim, ao longo de todos os últimos 2, 3 meses, né, sobretudo pelo alto custo da soja no custo de frete China. Porém, claro, a questão logística né, da Covid, é uma questão portuária aduaneira que toda, né, a necessidade de testes de Covid fez com que se aumentasse, né, o gargalo logístico para a descarga da soja dos portos, né, e piorando essa situação de aperto, fez com que muitos suinocultores, certo, que já estavam trabalhando com margens negativas, vis-à-vis que o mercado, né, de carnes caiu bem na China, muitos processadores estavam com estoques muito baixos de farelo, certo? E a China veio anunciando uma série de leilões, mais de 3 milhões de toneladas de vendas de farelo, de indústrias, né, de reserva, justamente para suinocultores e, enfim, granjeiros chineses. E o que aconteceu? Isso fez com que a China, as processadoras ficassem muito curtas de farelo e tivessem que alongar a cobertura desses estoques, sobretudo para fazer frente à demanda para a fábrica das rações, né, de rações que teremos agora a partir sazonalmente do quarto trimestre, né, antevendo já o feriado lunar lá em fevereiro. Então, o que acontece? É um ciclo que tem um certo descolamento, né, um certo descasamento temporal, onde os granjeiros que estavam com baixos estoques de soja, de farelo, né, e mesmo com margens negativas, têm que alimentar seu plantel, né. O que acontece? O realojamento de matrizes caiu um pouco mais, o plantel como um todo cresceu, certo? E isso fez com que os suinocultores se vissem descobertos de farelo e, olha, vamos alongar a minha necessidade. E as fábricas de rações precisaram, sobretudo, de soja agora, setembro e agosto e setembro do Brasil, certo? Outubro, novembro e dezembro dos Estados Unidos, e também, ao longo de todo o primeiro semestre de 2022, a China, ela se alongou muito de soja brasileira também, tá? Então, o que aconteceu?
a cada queda em Chicago, você tinha a China aguardando uma melhora, né, no flat price, sobretudo no custo frete China. A queda de Chicago melhorou as margens de esmagamentos, fazendo com que a China voltasse a originar soja americana. E começar a tirar o atraso daquele programa que já vinha muito baixo, como a gente comentou no nosso último bate-papo. Ele vinha muito atrasado, muito lento, o programa de exportação de soja 22 dos Estados Unidos para a China, e agora a China está começando a recuperar. Ela vai ter que, para poder buscar, Alexander, esses 22 milhões de toneladas que eu mencionei, ela vai ter que comprar em torno de 1.500.000 toneladas por semana, tá? E é o que está acontecendo. Só que hoje o mercado foi pego de surpresa, porque a estatal, né, que serve como a grande reserva, né, nacional estratégica de alimentos na China, que é a Sinochem, ela anunciou vendas de em torno de 295 mil toneladas de soja que ela tinha comprado dos Estados Unidos, do PNW. Então, o que está acontecendo? A Sinochem, ela importa soja americana, certo? E vende para o mercado interno, faz leilão para o mercado interno, para as processadoras internas. Então, o que está acontecendo? Além das processadoras privadas, nós temos hoje a própria estatal Sinochem vindo comprar soja americana e fazendo essa ponte de arbitragem. Compra do PNW e vende para o mercado interno. Compra do PNW e vende do mercado interno. Isso cria uma situação muito interessante, que a cada queda que a gente tem em Chicago, sobretudo a gente viu abaixo de 13, a China já vem com ímpeto de compra. E a Sinochem anunciou que deve vender 2 milhões de toneladas de soja nas próximas semanas. Então, vamos esperar aí, possivelmente, uma intensificação das compras da China nos Estados Unidos. Muito bem. E isso, Vitor, traz que tendência para o mercado? No meu entendimento, aparentemente é positivo para preços. Olha, Alexandre, você tem hoje, apesar de que o prospecto sazonal é de queda, você tem o que a gente chama de fundo de agosto, né? Todo final de agosto você tem um fundo que forma sazonal nos futuros e que você tende a ter um rally justamente pelas incertezas ainda que pairam sobre o final do ciclo e da produtividade final. Então, essa incerteza, o clima ainda tem sua relevância menor, mas a produtividade, a incerteza acerca da produtividade começa a realmente a diminuir e fazer com que adicione um prêmio de risco, né? Sobretudo também como é final de safra, você tem pouca oferta, os prêmios lá ficam firmes porque você já não tem oferta e claro, a gente tem que pensar o seguinte, que o mercado agora está olhando a América do Sul e aqui no Brasil, como a gente já vem conversando há alguns meses, Alexandre, cresceu a probabilidade do Laninha, né, já está acima de 70% a intensificação e ocorrência do fenômeno Laninha, né, que é o resfriamento das águas do Pacífico, que faz com que o extremo sul do país ele fique extremamente seco e chova demais no norte do país, né, no centro-oeste e centro-norte do país. E basicamente isso já trouxe um certo transbordo, né, um certo contágio no complexo da soja como um todo, sobretudo olhando o farelo. A gente pode perceber que o farelo subiu bem nos últimos dias, aumentou o rendimento do farelo no processamento da soja grão, certo? Sazonalmente também começa nos Estados Unidos a aumentar a demanda de farelo, porque né, os granjeiros começam vendo que saindo do verão né, a nutrição animal ela se torna muito mais atrativa do lado, sobretudo dos suínos, né, eles se alimentam muito mais no inverno do que no verão, e basicamente a demanda lá nos Estados Unidos está ocorrendo, está subindo os prêmios do farelo nos Estados Unidos, subindo os prêmios do farelo no Brasil e subindo na Argentina com a incidência do Laninha. E das últimas 5 Laninhas que ocorreram, Alexander, a queda de rendimento da safra argentina de soja foi entre torno de 25% a 30%. Tá? Então, porque o Laninha ele reduz em torno de 40% a probabilidade de incidência de chuvas aqui para o extremo sul. Então, é muito perigoso, o mercado fica muito cético, como que vai ser o desdobramento do Laninha e o quanto que isso pode impactar o plantio do sujicultor, que tem aí 3 semanas já aí apenas para o início da semeadura da safra nova. Muito bem. Bom, tendência, então, dá para dizer que é positiva até diante de novas incertezas que podem surgir aí a partir do início do plantio da safra brasileira. Agora, no Brasil, nesse momento, o que está acontecendo e o que é importante a gente entender, Vitor? Bom, no Brasil, hoje, Alexandre, como nós mencionamos, né, o cenário de oportunidade estava no soja disponível, né, você levar no custo carrego um soja spot era uma estratégia interessante, sobretudo olhando a questão cambial, que nós tínhamos ali uma resistência muito significativa, técnica, né, no 5.300, rompeu, foi para quase 5.50, né, o mercado teve ali uma
uma disparada ali no câmbio, e a gente viu aí safra nova aí rodar negócios acima de R$ 152 no spot, buscar níveis bem atrativos, né? Caiu bem o dólar agora recentemente, hoje está caindo, né, de forma bem significativa, com maior apetite de risco global também, sobretudo olhando o índice dólar lá do macro, mas ainda existem certos desafios, né, econômicos e desafios aqui internos no Brasil. A volatilidade ela tende, né, a voltar para o mercado está muito de olho no cenário americano, no sentido de constrição de política monetária por parte do Banco Central americano, né, ele vai ter um simpósio que ele vai falar, nós teremos os dados de emprego dos Estados Unidos agora em setembro, que vão corroborar com a maior ou menor rapidez da retirada de estímulos da economia americana, o que corrobora com menos dólar do mercado e é altista isso para o dólar como um todo. Ou seja, para um soja spot, certamente você ainda tem oportunidades. E se for olhar pelo lado da Argentina, como falamos, um prêmio no farelo faz com que desloque margem de esmagamento da Argentina aqui para o Brasil e melhore ainda mais as margens de esmagamento da indústria, pagando um prêmio mais interessante para o produtor no interior. E se a China quiser safra nova brasileira, safra velha, né, spot 2021 aqui no Brasil, ela vai ter que realmente pagar um prêmio bem acima aí do esmagamento, como a gente já vinha conversando nesse sentido já há algumas boas semanas, né? E foi o que ocorreu. Agora, para a safra nova, a oportunidade deve ser, sim, analisar, né, as fixações, sobretudo no bushel março 22, que começou a adicionar novamente esse prêmio de risco do Laninha, tá? Então, essa rolagem, essa diminuição da rolagem do carrego de safra nova americana para safra nova brasileira traz algumas oportunidades e riscos também. A oportunidade é do lado de que, como o produtor está pouco vendido no contrato março 22, né, a abertura de novos contratos está bem inferior à temporada passada, certo? E o mercado está adicionando um prêmio de risco. Então, por quê? Justamente porque não está conseguindo originar e tem essa questão do Laninha que está sendo incidente no mercado. Mas, ao passo que formos adentrando o plantio e vermos que a temporada vai ocorrer tudo bem, esperamos que seja uma excelente temporada novamente no Brasil, acredito que o produtor tenha uma janela ali um pouco sutil para aproveitar boas fixações em Chicago, fixa Chicago, compra um seguro de alta, né, pode deixar o dólar em aberto, compra um seguro de baixo para o dólar e deixa o prêmio em aberto. Legal. Dicas muito boas, importantes aí para você, produtor, que está se planejando já para a comercialização da safra nova e que ainda tem alguma soja para negociar. São dois momentos diferentes, condições diferentes, mas ainda com oportunidades interessantes para você. Muito bem, Vitor, muito obrigado, meu amigo, mais uma vez pela sua participação. Sempre muito bom te ouvir, sempre com informações bastante pertinentes e importantes para ajudar o produtor na tomada de decisão. Volte sempre. Eu que agradeço, Alexander. Uma boa tarde a todos. Um grande abraço e bons negócios. Valeu, Vitor. Tá aí Vitor Martins aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações da soja que teve uma recuperação significativa na Bolsa lá em Chicago no dia de hoje. Vamos ver os preços, vamos ver como encerraram as negociações. De olho na tela, para setembro, $13,37 por bushel, 43 pontos de alta. Novembro, $13,31 por bushel, 39 de alta. Janeiro, $13,36 por bushel, 38,5 de alta. Maio, $13,41 por bushel, 37 pontos de elevação. Vamos ver o milho. Milho também seguiu a tendência de alta, com altas menos agressivas, obviamente. Setembro, $5,44, 6,5 pontos de alta. Dezembro, $5,45 por bushel, 9,75 de alta. Março, $5,52 por bushel, 9 pontinhos de alta. E o maio, $5,56 por bushel, 8 pontos mais 75 de elevação. E para finalizar, o trigo que encerrou no vermelho. Olha aí, setembro, $7,18, perdeu 1 ponto mais 75. O dezembro, $7,32, queda de 1 ponto mais 25. O março 22, $7,45, queda de 1,5 ponto. E o maio, $7,50 por bushel, uma queda de 1 ponto mais 75. São os números de hoje, já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui e eu agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.
Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.